Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Triunfando sobre as batalhas e adversidade da vida. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título As adversidades não impedem o crescimento do cristão. O texto áureo está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A verdade aplicada diz ainda: as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do crente. Nós temos aqui nesta aula 3 objetivos, como sempre. E os objetivos da lição de hoje, primeiro, é explicar o conteúdo de Paulo em Tessalônica, ou melhor, o contexto de Paulo em Tessalônica. Segundo, apresentar as ações de Deus em meio às adversidades. E em terceiro, ensinar que o crescimento espiritual vem com as adversidades. Então, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Para nos tornarmos um crente, um cristão autêntico, nós jamais poderemos descartar estas fases de aflições, de adversidade, porque isso, conforme vão ver na lição, ela nos ajuda a amadurecer e a crescer espiritualmente. O texto de referência está registrado em 1 Tessalonicenses, que vai do capítulo 7 até o versículo 10. E a introdução diz: os cristãos em Tessalônicas vivenciaram o evangelho diante das adversidades e souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto, na introdução desta lição, que as adversidades, as perseguições, as lutas que muitas vezes enfrentamos por amor a Cristo, não pode e jamais deve impedir o cristão de continuar falando do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Nós vemos, por exemplo, que Paulo enfrentou isso. Os apóstolos enfrentaram oposição, enfrentaram perseguições, muitos foram aprisionados, muitos foram assassinados, esse é o termo, se tornaram mártires, mas eles não negaram a fé, não abandonaram a fé, porque eles sabiam em quem tinham crido. Eles creram no Senhor Jesus e tinham a convicção essa que nós, como cristãos, precisamos ter nos dias atuais, principalmente no pós-modernidade. O mundo não mudou. Talvez ele tenha mudado para pior, porque as dificuldades que os apóstolos, os discípulos, enfrentaram na sua época não é diferente da que nós enfrentamos hoje. Aqui no nosso país nós temos a liberdade de culto, a liberdade de expressão, mas em outros países, por exemplo, a perseguição talvez seja igual ou pior do que aconteceu no tempo dos apóstolos. Quantos missionários estão sendo degolados, quantos estão sendo jogados no fundo das prisões, porque simplesmente professam a fé em Jesus Cristo e eles proíbem de falar de Jesus, proíbem a palavra de Deus, queimam a Bíblia, enfim, há uma perseguição no mundo. Mas isso tem levado muitos homens e mulheres a continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, até porque nós sabemos que esse Evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as gentes, e só então virá o fim. Portanto, meus amados irmãos, nesta aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade de ver como Paulo se saiu ali na cidade de Tessalônica, juntamente com seus companheiros, fazendo ali o trabalho do Senhor. Então nós temos aqui o primeiro ponto, que é a chegada do Evangelho em Tessalônica. E aí vemos que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega na cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho. E vemos ali também que tanto Paulo como Silas viram na cidade uma oportunidade ímpar para pregar o Evangelho. Diante das oportunidades da vida, o cristão deve saber aproveitá-las, mesmo em um contexto de perseguições e provações.
os apóstolos tiveram visão e perceberam que aquele lugar era um terreno fértil para a proclamação do evangelho. O crente deve perceber através dos olhos da fé que os campos já estão brancos para a colheita, conforme João capítulo 4, 35. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações em que nós vemos ali a possibilidade de estar falando do amor de Deus para alguém, mas muitas vezes nos acovardamos e deixamos escapar uma oportunidade. E isso digo que não é em meio a uma perseguição, porque o cristão aqui no nosso país não é perseguido, né? Nós temos permissão de pregar o evangelho nas praças, na rua, através do rádio, da TV, por meio das redes sociais. Nós temos condições e muitas vezes não fazemos. Muitas vezes o Senhor coloca alguém diante de nós, passando por uma necessidade, precisando de uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. E nós, ao olharmos para aquela pessoa, entendemos o que está acontecendo, sentimos que precisamos fazer aquilo, falar do amor de Deus, ou orar por aquela pessoa. E não fazemos, simplesmente ficamos ali como um crente secreto. E vamos embora, e as pessoas muitas vezes não sabem que ali esteve um servo do Deus Altíssimo, e que com uma palavra, ou talvez com uma oração, tivesse ali ajudado aquela pessoa a se livrar dos seus problemas, trazer paz e calma ao seu coração. Que Deus nos ajude, para que nós possamos realmente sermos um crente ou um cristão autêntico, né? Não sejamos apenas cristão no templo. No templo é muito fácil ser um cristão, porque estamos ali, né, guardados ali dentro de 4 paredes. O nosso testemunho, ele precisa ser manifestado publicamente, na rua, na praça, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares. Nós precisamos demonstrar e mostrar para as pessoas que nós não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Somos peregrinos aqui. Por quê que somos peregrinos no mundo? Porque nós temos agora uma pátria celestial. Deus tem nos comissionado e nos chamado para sermos santos. E nós aceitamos o chamado de Deus. E Deus nos aceitou. E agora Deus fez de nós testemunha da grandeza de Deus, daquilo que Ele fez por você, que Ele fez por mim. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, inventar nada sobrenatural. Simplesmente falar do amor de Deus, daquilo que Deus fez por mim, que fez por você, está fazendo por você, para alguém que está muitas vezes desiludido, né? Muitas vezes pensando em dar cabo à sua própria vida, porque já não vê mais saída. Então, quando nós nos aproximamos e falamos desse Deus, com a unção do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Muitas vezes você não percebe fisicamente falando, mas espiritualmente, no mundo oculto, coisas tremendas acontecem. E o Espírito Santo começa a trabalhar naquela vida, trazendo a ela uma nova visão, trazendo a ela uma libertação que somente Deus, através do seu poder, pode realizar. E o instrumento pelo qual isso pode acontecer, somos eu e você. Ok, meu querido? Vamos aqui adiante. Vamos falar aqui sobre o esforço e providência, né? 3 sábados consecutivos. Então nós vemos aqui que Paulo prega a palavra de Deus por aproximadamente 3 sábados consecutivos. É bem provável que ele tenha ficado na cidade por mais de 1 mês pregando o evangelho aos convertidos. Nós vemos ali que Paulo pregou por 3 sábados. E o comentarista, ele acredita que Paulo ficou ali em Tessalônica por aproximadamente 1 mês, ou talvez um pouquinho mais do que isso. Por quê? Porque ele precisou trabalhar para poder se manter. Ali não existia ainda uma igreja formada, então Paulo não tinha com quem contar financeiramente. Então ele era, um construtor de tendas, e ele passou a trabalhar naquela cidade, passou a fazer um trabalho, profissional, para que pudesse se manter e continuar evangelizando os novos convertidos, porque muitas pessoas aceitaram a Jesus e agora precisava passar por um discipulado,
né? Ele planta a semente, ele vê que aquela semente germina e agora ele precisa dar continuidade para que aquela semente venha germinar de fato, crescer, desenvolver para produzir frutos. Então era necessário que houvesse ali, como a gente conhece na prática, né, quando nós plantamos uma semente e ela germina, nós precisamos manter um cuidado ali, de estar sempre aguando, principalmente se for numa época que não é uma época chuvosa, precisamos estar aguando diariamente para que aquela semente, aquela plantinha, ela venha se desenvolver, né, e crescer. Então esse trabalho, ele estava sendo executado pelo apóstolo Paulo. Trabalhou para se manter e não ser pesado aos irmãos. Aprendemos aqui que tanto a providência quanto o esforço devem andar juntos, pois um não exclui o outro. Deus é aquele que provê a nossa vida, mas é necessário que venhamos a nos esforçar em trabalhar para o reino. Um ministério vitorioso e próspero é resultado de uma vida de trabalho, dedicação e excelência. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos trabalhar para o nosso sustento e trabalhar para o reino de Deus. Uma coisa não descarta a outra. Infelizmente, muitos hoje querem depender da igreja 100%. Eles querem viver, né, montado naquela situação para poder tirar o máximo de proveito possível. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo, que ele poderia, como alguns fazem, já imediatamente começar a explorar aqueles novos convertidos para poder se manter, mas ele não faz isso. Mas ele dá um exemplo para aqueles irmãos, e por que não dizer para nós nesse pós-modernidade, em que muitos estão querendo viver às custas dos outros. Isso não é bom, isso não é salutar. Então, Paulo trabalha com as próprias mãos para manter o seu ministério, para poder sobreviver e assim cumprir o ide do Senhor Jesus. Um outro ponto importante é que ninguém pode impedir o avançar do reino de Deus e da igreja, pois a palavra é como uma semente. Então nós vemos aqui nesse contexto que as tribulações não podem impedir o agir de Deus através de nós. As perseguições vieram, a multidão perseguiu o apóstolo de tal forma que eles tiveram que sair escondido durante a noite da cidade. Contudo, vemos que a igreja em Tessalônica se tornou de tal modo grande naquela cidade que o apóstolo escreve 2 epístolas corrigindo concepções doutrinárias erradas acerca da volta de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a partir do momento que o trabalho foi executado, e aí levanta-se uma perseguição dos próprios judeus, que não eram cristãos, aqueles judaizantes, e passaram a perseguir o apóstolo Paulo, inflamaram as pessoas, e segundo nós encontramos aqui no texto, foi uma perseguição terrível, e eles tiveram que fugir durante a noite. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus e a semente do evangelho estava consolidada naquela cidade. Através dos ensinos de Paulo, e aquela igreja, ela se desenvolveu e cresceu ao ponto do inimigo não poder mais combatê-la. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, nós vamos ver aqui cumprir a missão em meio à adversidade. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil e que, na verdade, a adversidade fez parte do ministério deles. As provações acontecem em nossas vidas também, para nos ensinar e nos transformar. Muitas vezes nós queremos sombra e água fresca. Há algum tempo atrás eu vi um vídeo de um irmão pregando na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E de repente ele é questionado por algumas pessoas dentro do tema que ele estava pregando. E ele tenta passar a mensagem, e ele passa a mensagem mostrando que Deus, apesar de ser amor, ele também é juiz e que um dia ele irá julgar através de Jesus todas as coisas. E ali, de repente, um mendigo, uma pessoa de rua, se aproxima revoltado, talvez até possuído pelo inimigo, e esbofeteia aquele irmão. Em outras palavras, num pensamento normal, humano,
né, de revide. Com certeza aquele irmão poderia ter revidado, ter partido para cima daquela pessoa e ter também esbofeteado ele e ali ter causado um tumulto, porque na verdade era isso que o inimigo estava querendo. Que houvesse ali um revide por parte daquele irmão, e aquele irmão não revidou. E eu fiquei ali impressionado, como ele suportou aquela bofetada no rosto, e as pessoas ali, umas mulheres escarnecendo, tirando sarro, falando que Deus não é bem assim e tal, e ele continuou pregando até que de repente se levanta alguém, aparece alguém ali e pega aquele homem que tinha esbofeteado aquele irmão, aquele pregador, e leva ele embora. E ele continua pregando o evangelho com ousadia. Então, meus amados irmãos, eu acredito que isso serve de lição para nós. É um pequeno exemplo, eu presenciei isto, eu vi isto através de um vídeo. Muitas vezes nós temos ainda muito da carne em nós. E diante de uma situação dessa, o nosso desejo é partir para o revide, é ir para cima, né? é machucar aquela pessoa. E aí a gente perde a razão. Ele levou uma bofetada, um tapa, né, no rosto, mas ele levou porque estava falando do amor de Deus. E o que é que Paulo diz? Que quando somos afligidos, somos perseguidos ou maltratados por amor a Cristo, nós não precisamos se entristecer e nem querer ficar com raiva e querer partir para cima, mas precisamos glorificar Deus, porque o nome do Senhor está sendo glorificado por intermédio das nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui, né, que as provações acontecem em nossas vidas para nos ensinar e nos transformar. Era necessário que a igreja em Jerusalém saísse de sua zona de conforto e viesse a fazer o ide do Senhor. O mundo não pode ser um lugar confortável para o crente. Quando o crente vai se conformando com o mundo, Deus permite uma aprovação para mostrá-lo que ele não pertence a este mundo. Está vendo, irmão? Quando as coisas para você como cristão está tranquilo e você está como se estivesse numa colônia de férias, precisa tomar cuidado. Porque o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflição. Então não existe paz para o cristão na terra. Existe paz com Deus. E precisamos ter paz com todos os homens, naquilo que for possível. Mas isso não descarta que seremos afligidos, perseguidos, principalmente quando confrontamos o pecado. O diabo não gosta. Aqueles que fazem parte da elite de Satanás também não gostam de ser confrontado. Quando você coloca os seus pecados, né, a lume, então eles vão se levantar, eles vão perseguir, eles vão mandar te prender, eles vão te apedrejar, mas é preciso e é necessário que nós continuemos fazendo a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto interessante, nós devemos seguir os passos do Mestre, viver uma vida como ele viveu e amar como ele amou. E isso aqui talvez seja o ponto mais difícil para o cristão, porque é difícil amar aquele que nos aborrece, é difícil amar aquele que nos persegue, né, liberalmente, escancaradamente. Você sabe que ele é um inimigo seu e ele está trabalhando e fazendo de tudo para te complicar e te prejudicar. Então, seguir os passos de Jesus, viver uma vida como ele viveu e amar como ele amou, é muito complicado, mas é necessário. Porque se nós não fizermos assim, nós não estaremos inseridos dentro da vontade de Deus. Nós não podemos amar aquele em detrimento daquele outro, mas devemos amar a todos. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Devemos orar pelos nossos inimigos e amar aquele que nos persegue. É o que nós precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda aqui o texto: como ele viveu e amar como ele amou. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulo dele se nós nos amássemos uns aos outros. E aqui nesse ponto, nós também temos um outro fator que nos chama a atenção. Amar as pessoas que nos maltratam, amar as pessoas que nos perseguem e principalmente os domésticos da fé, porque infelizmente, meus amados, nós temos hoje dentro da própria comunidade cristã pessoas que não se dão com outras,
pessoas que faz exclusão, pessoas que faz acepção de pessoas. Eu gosto de ciclano, e geralmente a gente vê dentro desse círculo ali da comunidade, né, grupinhos, né, fulano, ciclano, beltrano, mais algumas pessoas, e eles fazem ali um círculo fechado e outras pessoas não têm acesso. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos amar a todos de igual modo, principalmente dentro da nossa comunidade. Cada pessoa é um ser diferente. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, mas dentro do contexto geral, nós precisamos nos amar uns aos outros, porque afinal de contas, nós somos membros do corpo de Cristo. Então não podemos nos aborrecer. E juntos somos fortes. Juntos nós podemos trabalhar unidos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico fala sobre a adversidade, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento na hora oportuna. Então nós vemos aqui que receber a palavra é viver uma vida pautada nela, sem restrições. Você recebeu a palavra de Deus. Nós estamos passando essa palavra para frente. E quando você recebeu, e quando as pessoas recebem esta palavra, a vida dessa pessoa, o viver dessa pessoa deve ser pautada sem restrições, conforme a palavra de Deus nos orienta. Muitos aceitam da palavra de Deus somente aquilo que é conveniente a si mesmo, um evangelho diferentemente daquilo que foi vivido pela igreja primitiva. Hoje nós temos aí uma diversidade de palavras, e uma das que mais se tem pregado nos últimos tempos é a mensagem da prosperidade. E vemos aí, por que não dizer, centenas de milhares de pessoas procurando apenas o material, procurando ficar rico, procurando obter casa, empresas, carros, um status social. Mas, na verdade, irmãos, a palavra de Deus tem que ser pregada com todas as letras. A palavra de Deus, através do Senhor Jesus, ela nos dá a possibilidade de vivermos. Mas quando olharmos para o contexto de que nós não somos do mundo, não pertencemos a ele, porque o Senhor nos comprou do mundo, nos libertou dos grilhões, né, de Satanás, nos libertou do poder de Satanás e nos fez agora santos, nos santificou através da sua palavra, nos purificou através do seu sangue, nos fez, como diz Paulo, assentar nas regiões celestiais com Cristo. Então não pertencemos aqui mais. Então nós não precisamos estar focados nas riquezas, na prosperidade, nas coisas que vão ficar aqui. Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus diz que o nosso coração tem que estar aonde está a nossa riqueza. E a nossa riqueza, irmão, está no céu. Ali atrás o ladrão não pode minar e nem roubar. Quando nós nos focamos nas coisas materiais, automaticamente nós vamos querer sempre mais. Se Deus te abençoa aqui na terra e te dá, né, através dessas denominações aí que nós encontramos, da prosperidade, e alguém consegue, o coração dele começa a ficar preso nessas coisas. E o resultado é que aquilo logo é insuficiente. Ele vai querer mais, e depois mais, e depois mais. E aí se torna uma perdição para aquela pessoa, porque ele se torna um materialista. E não é isso que Deus quer. Nós somos possuidor da maior riqueza que esse universo já pôde ver. Nós somos detentores da maior riqueza celestial. Nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de prata, nós não precisamos de nada, porque Deus tem nos dado e está tudo armazenado no banco celestial. E é lá que um dia desfrutaremos de todas essas bênçãos. A maior riqueza que temos é o perdão dos nossos pecados, é o resgate da nossa vida do pecado original praticado por Adão e Eva. É a nossa possibilidade de voltar a ter comunhão com Deus. E a nossa comunhão é com o Pai, e com o Filho e com o Espírito Santo. E nisso devemos agradecer a Deus. Continuar vivendo nessa terra como se não pertencêssemos a ela, porque na verdade não somos. O Senhor Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas como vocês não são do mundo vai vos odiar. Mas não vos preocupe, o vosso tesouro precisa estar no céu. Aleluia.
Então, meus amados irmãos, nós vemos ainda que muitos aceitam a palavra de Deus, como já disse, somente aquilo que é conveniente a si mesmo. Um evangelho diferentemente daquilo que foi vivido pela igreja primitiva. A nossa maior esperança não está na prosperidade desta vida, e sim de uma vida plena no porvir. Esse é o acalento, esse é o ponto crucial que todo cristão almeja. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado com a inflação, ele não está preocupado com a política, ele não está preocupado com nada desse mundo, porque o mundo passa. E tudo aqui nesse planeta, irmão, vai ficar pior a cada dia. Muitas vezes as pessoas ficam apostando na política, achando que o fulano ou cicrano vai resolver o problema. Irmão, o controle de tudo está nas mãos do Senhor Jeová. É Ele que determina os tempos, as estações e tudo mais. Nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor em meio a esse turbilhão, em meio a esse caos que o mundo tem se tornado, para que um dia possamos ser chamados pelo Senhor para o descanso eterno. E lá, com certeza, teremos paz, alegria, regozijo, porque aqui não é o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro aqui, é preciso desejar e buscar a vontade de Deus. O apóstolo Pedro faz uma comparação entre o crente com o recém-nascido. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, ele conclama que o fiel deve desejar ardentemente o leite espiritual, termo já utilizado por Paulo. E em Hebreus capítulo 5:13, o leite, que é o alimento basilar daquele que acabou de nascer. Aqui é comparado com a palavra de Deus. Assim como o bebê que acabou de nascer, o crente também é, pois nasceu novamente do Espírito Santo. Com isso, Deus se torna manifesto em nossas vidas e revela a sua vontade. Como é que podemos crescer espiritualmente? Através do estudo sistemático da palavra de Deus, através do meditar na palavra de Deus, é que nós vamos adquirindo conhecimento e através do Espírito Santo vamos alcançando capacidade e sabedoria para nos tornarmos um instrumento nas mãos do Senhor, para dar sequência à obra que Ele nos entregou. Portanto, é preciso saber lidar com os sofrimentos. Os crentes em Tessalônica sofreram por amor ao Evangelho. No entanto, eles permaneceram firmes diante das adversidades. O apóstolo Paulo também afirma que não devemos nos atentar para as provações, pois elas são pequenas e passageiras. Logo, seu espírito se renova diariamente, pois as tribulações do tempo presente não são de se comparar com a glória a ser revelada. Não tem como viver uma vida sem tribulações, mas podemos vivenciá-las, sabendo que podem contribuir para o nosso crescimento e fortalecimento na fé. Então, essa é a base principal da vida de um cristão. Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às difamações, calúnias, porque o inimigo vai fazer de tudo que estiver no seu alcance para te fazer parar, para te entristecer, para te decepcionar, para te deixar magoado, acabrunhado. Mas isto, diz o apóstolo Paulo, é passageiro, porque o que há de se manifestar, o tempo presente, não são de comparar com a glória a ser revelada em nós. Não tem como viver uma vida sem tribulação. Pessoas que acham que vêm para Jesus e que vai ter uma vida de regalia, de sucesso, de riqueza, de bonança e outras coisas mais. Eu acho que você está no caminho errado, porque o Senhor nos chamou para a cruz. Não é à toa que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é participar do sofrimento de Cristo. Estar crucificado com Cristo é já não viver você, mas Cristo viver através de você. Então, meus amados irmãos, esta é a aula de número 10, que tem por título: As adversidades não podem impedir o crescimento espiritual do cristão. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo o Senhor, voltaremos numa outra oportunidade
para estarmos falando mais um pouco sobre este tema. Que Deus em Cristo te abençoe. E lembrando, não esqueça de dar o seu like, ele é muito importante para nós e para a plataforma. Não esqueça de fazer aí o seu comentário. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos ajude a prosseguir com esse trabalho para a glória de Deus. Tenho certeza que Deus tem alcançado a sua vida, tem te abençoado. E nos notifique de que região do país você está nos acompanhando, vendo estes vídeos. É uma alegria para nós poder aqui estar te cumprimentando, te mandando aí um alô, mandando para você um abraço. Então, se comunique conosco, deixa aí o seu like, fale de onde você está nos vendo, está acompanhando os vídeos e conte para nós o que esta palavra tem trazido ou tem acrescentado na sua vida através do poder de Deus. Meus queridos, fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.